comigo a sua Bíblia, bem rapidinho, em Gênesis capítulo 2. Gênesis capítulo 2, versículo 8 a seguir. Livro do Gênesis, no capítulo 2, a partir do versículo 8. Amém? Está escrito: E o Senhor Deus plantou um jardim no Éden, na direção do Oriente, e pôs nele o homem que havia formado. Do solo, o Senhor Deus fez brotar todo tipo de árvores agradáveis à vista e boas para alimento, e também a árvore da vida e do jardim, a vida no meio do jardim, e a árvore do conhecimento do bem e do mal. E um rio saía do Éden para regar o jardim, e de lá se dividia, repartindo-se em 4 braços. O nome do primeiro é Pison, que rodeia a terra de Havilá, onde há ouro. O ouro dessa terra é bom, também se encontram lá o bidélio e a pedra de ônix. O nome do segundo rio é Guion, e o que rodeia a terra de Cuxi. O nome do terceiro rio é Tigre, é o que corre pelo leste da Síria. O quarto rio é o Eufrates. Versículo 15: O Senhor Deus tomou o homem e o colocou no jardim do Éden para cultivar e guardar. Amém, irmãos? O tema da mensagem hoje é um anseio no coração de Deus. Um anseio no coração de Deus. Nós estamos terminando, então, a série de mensagens marcadas pela presença. E nós vimos aqui nesses dias como nos relacionar em adoração com a presença do Senhor. Eu não sei para você, mas pelo menos para mim, essa foi uma série muito importante, muito impactante. E hoje, irmãos, eu quero falar um pouquinho sobre o anseio do coração de Deus. Falamos muito nesses dias aqui, nessas semanas, nesses domingos, sobre nós prepararmos um lugar para Deus, sobre nós desenvolvermos uma vida de adoração incessante, uma vida de adoração extravagante, mas fato é que existe um anseio no coração do Senhor. E quando eu falo anseio, eu quero dizer um desejo profundo, um desejo intenso no coração de Deus, e esse desejo esse desejo intenso e profundo do coração de Deus está relacionado ou se relaciona com o seu povo ou o povo que se chama pelo seu nome. Isso fica comprovado ao longo de toda a Escritura Sagrada, e nós hoje vamos fazer aqui uma jornada bíblica sobre o enredo da salvação. Então nós vamos começar aqui em Gênesis e vamos terminar em Apocalipse. Eu quero mostrar isso para você nessa noite, tá bom? Bom, ao olharmos então os primeiros capítulos de Gênesis, nós vemos o Senhor Deus criando todas as coisas. Ele cria o homem à sua imagem e semelhança, ele cria o homem como a coroa da sua criação, e Deus, ele escolhe um espaço geográfico no cosmos para plantar um jardim que nós conhecemos como o Jardim do Éden. A expressão Éden no original, no texto original hebraico, significa lugar de delícias, lugar de prazeres, lugar de abundância. Então Deus estabelece o homem nesse lugar de exuberância, nesse lugar de extrema abundância. A narrativa nos mostra que Deus não somente cria o homem e coloca o homem nesse lugar, mas a narrativa nos aponta para que Deus estava naquele lugar juntamente com o homem. Então, nesse sentido, nós podemos afirmar que o Éden é um lugar perfeito. O Éden pré-queda é um lugar perfeito. Por quê? Porque Deus ali estava. Porque o homem que foi criado à imagem e semelhança do Senhor, agora estava num lugar, num espaço criado pelo seu Criador, e ele estava diante da presença majestosa do seu Criador. Por isso, o Éden pré-queda representa um ideal de perfeição. O Éden, ele não é somente um lugar perfeito, mas ele é também um lugar de satisfação. Ou seja, tudo que o homem precisava para viver bem
estava ou se encontrava naquele lugar. Por quê? Novamente, porque a presença de Deus ali estava. Então o homem não precisava e ele não tinha falta de absolutamente nada. Todas as suas necessidades, demandas, aspirações eram supridas pelo próprio Deus naquele lugar. Então o homem, ele não precisava de nada além do que existia naquele lugar. E essa verdade, irmãos, ela transcende o Éden e ela precisa reverberar nos nossos corações. Que verdade é essa? A verdade de que tudo aquilo que a gente precisa está em Deus. Tudo aquilo que eu preciso está em Deus. Tudo aquilo que você precisa está em Deus. Nós só encontramos satisfação plena quando nós descansamos nessa verdade. Enquanto você não entender essa realidade de que tudo aquilo que você precisa está em Deus, você vai viver uma vida de insatisfação. Por isso tem gente que tem muito poder aquisitivo, tem dinheiro, tem o carro que quer, tem a vida que quer, a vida que pediu a Deus, só não tem uma coisa, a satisfação na sua alma. Por quê? Porque a verdadeira satisfação do coração humano só se encontra na presença do seu Criador. Por isso, o que a sua alma precisa não é de um relacionamento. O que a sua alma precisa, em última análise, não é das riquezas dessa terra. O que a sua alma precisa, ela clama e ela almeja pela presença do seu Criador. Somente no Senhor nós encontramos a verdadeira satisfação. Somente o Senhor pode gerar em nós a verdadeira satisfação em nossas almas. Abrindo um parênteses bem rápido, eu gosto muito do livro de Eclesiastes. Eclesiastes é o livro da velhice de Salomão, que ele escreveu lá no final da sua vida. Salomão, ele olha para trás nesse livro e ele vê a sua juventude, naquilo que ele gastou e gastou toda a sua energia, as suas forças. E ele olha nesse livro, e ele escrevendo esse livro, parece que ele faz um retrospecto e ele se arrepende de muitas coisas que ele fez. Para quem não sabe, o Salomão, ele se desviou terrivelmente da parte do Senhor em um momento da sua trajetória. Mas, assim, se desviou feio, não foi pouca coisa não. Para vocês terem uma noção, Salomão, ele chegou a construir um templo rival ao templo do Deus de Israel, um templo para homenagear uma das divindades de uma das suas mulheres. O cara que criou que construiu o templo do Senhor, aquele templo luxuoso, glorioso, o templo de Salomão, foi o mesmo que construiu um templo rival. Olha, mas não foi pouco não, que ele se desviou muito. E aí ele escreve Eclesiastes, repensando na sua história. E ele diz assim, olha, chegou um momento da minha vida que eu plantei vinhas, eu construí casas, eu fiz tantas coisas, eu tive dinheiro, eu tive a mulher que eu queria, eu tinha tudo o que eu quis, eu tinha. Tudo o que eu desejei, ele fala, tudo o que eu desejei eu tinha, todo homem gostaria de ter o que eu tive. Mas chegou um momento que eu percebi que tudo isso era vaidade. Sabe o que é vaidade aqui para o sábio em Eclesiastes? Vaidade é correr atrás de coisas ilusórias. Por isso ele completa com a seguinte expressão: tudo era vaidade, foi correr atrás do vento. Imagina essa cena, uma pessoa correndo atrás do vento. O que isso significa? Correr atrás do vento. É correr atrás de algo de que você nunca vai alcançar. É correr atrás de alguma coisa que você nunca vai alcançar. Tudo isso era correr atrás do vento, tudo isso era vaidade. Então, Salomão, ele entende que fora do Senhor,
tudo é desilusão, tudo é vaidade. Somente na presença do Senhor nós encontramos a satisfação para as nossas almas. Então, irmão, não adianta você procurar em outras coisas. Você pode encontrar prazeres momentâneos. Você pode encontrar euforia momentânea. Você pode encontrar certa diversão momentânea. Mas jamais, nessas coisas, você vai encontrar satisfação para a sua alma. Fecha parênteses, vamos voltar para o Gênesis. Vamos voltar para o jardim. O Éden pré-queda é esse lugar de perfeição e de satisfação por causa da presença do Senhor. Acontece que quando a gente fala do Éden, no nosso imaginário coletivo, teológico, o Éden ele é resumido muitas vezes num lugar de queda, no lugar do fracasso. Quando a gente pensa em Éden, logo isso vem à nossa mente. O local onde os nossos pais pecaram, o local onde eles se rebelaram. Sim, isso é verdade. Isso aconteceu de fato. Mas o Éden é mais do que isso. O Éden, na verdade, ele representa um ideal de Deus. Qual é o ideal de Deus? Habitar no meio do seu povo. Se relacionar, ser reconhecido e conhecido por esse povo. Esse é o ideal de Deus. Habitar no meio do seu povo. Foi isso que a gente falou aqui ao longo de todas essas semanas. O pastor Dudu comentou semana passada sobre o propósito de Deus de ter uma família e de morar com essa família. Esse é o ideal de Deus, habitar no meio do seu povo. E esse ideal de Deus de habitar no meio do seu povo vai perpassar por toda a história da salvação, por todo o enredo da salvação. Deus vai querer aplicar, replicar esse padrão, esse modelo, desde Gênesis até o Apocalipse. E acontece o seguinte, que esse ideal de Deus, que nós chamamos de o plano eterno de Deus, ele terá a sua consumação no tempo do fim. Quando o Senhor estabelecer o seu reino de maneira perpétua aqui sobre essa terra. No tempo do fim, o plano eterno de Deus, ele estará concretizado. Você crê nessa promessa? Esse plano, esse ideal, ele começa a ser estabelecido, na verdade, antes da criação. Como assim? A Bíblia diz que o Cordeiro ele foi imolado antes da fundação do mundo. Uau! Então quer dizer o seguinte, quer dizer que Deus não foi pego de surpresa com a queda de Adão e Eva. Deus não foi pego de surpresa com o pecado. A cruz não é o plano B, como se deu tudo errado, então agora vamos elaborar aqui um plano para resolver esse problema. Não! A cruz é o plano A de Deus. Antes de Deus dizer haja luz, ele disse haja cruz. Mas é no início da criação, historicamente falando, que o plano começa a ser executado. Onde Deus, ele está aqui em Gênesis, nos primeiros capítulos, Deus está predisposto em conviver com a coroa da sua criação. O casal que fora criado, o homem que foi criado segundo a sua imagem e semelhança. Deus planta esse jardim com características de um santuário. Deus planta o jardim do Éden com características de um tabernáculo. Por isso que o autor de Gênesis, ele quer nos demonstrar, pois ele se utiliza de uma linguagem muito própria, muito específica, para narrar e descrever o jardim do Éden. A forma com que o texto nos apresenta todos os detalhes do jardim do Éden mostra que o autor está querendo apontar para um santuário. Então, quando ele se refere ao Éden, quando o autor se refere ao Éden, quando ele se refere a esse lugar, a sua forma de descrever
parece que ele está descrevendo um santuário. Por isso, o Jardim do Éden, na mente do autor aqui de Gênesis, que no caso é Moisés, o Éden não é simplesmente um pedaço de terra, não é simplesmente um espaço geográfico. Na cabeça do autor, o Éden é um santuário. Amém, irmãos? Um santuário arquétipo, um lugar onde Deus estava e o homem deveria adorá-lo. Sendo assim, o Éden, ele é o primeiro tabernáculo da história. Estão comigo, gente? O Éden seria o primeiro tabernáculo da história. E antes de você dizer assim, o Kleber está falando groselha. Meu Deus, da onde que ele tirou isso? Gente, eu estou aqui sentando nos ombros de alguns gigantes, tá? Para quem conhece um pouquinho de teologia do Antigo Testamento, existem alguns teólogos que defendem essa teoria, tá? Estou falando de John Walton, estou falando de Gregory Bailey, estou falando de Mitchell King, estou falando de Norman Geisler. Todos grandes teólogos que defendem essa teoria que, quando o autor de Gênesis fala sobre o Jardim do Éden, ele está se referenciando a um santuário arquétipo, ok? Beleza, então a pergunta a ser feita é a seguinte: o que caracteriza o Éden como um tabernáculo? O que caracteriza o Éden como um santuário? Primeiramente, como já falei, é a forma com que ele descreve, apresenta os detalhes desse lugar. Segundo, algumas expressões que Moisés se utiliza para se referir ao que acontecia no Éden, ele também vai se utilizar para dizer que acontecia também lá no tabernáculo. Por exemplo, em Gênesis 3:8 fala que Deus passeava no jardim. Deus passeava. Essa mesma ideia vai aparecer também como referência ao tabernáculo. Em Levítico, capítulo 26, o texto diz: porei o meu tabernáculo no meio de vocês e andarei entre vocês e serei o seu Deus. Em Deuteronômio 23:14, porque o Senhor, o seu Deus, anda no meio do acampamento de vocês, no contexto do tabernáculo também. E teria outras citações, mas aqui, veja, a ideia é que Deus passeava no tabernáculo, assim como ele fazia no Éden. Ok? Então, a ideia que o Éden é um santuário, que é um tabernáculo, se dá também pelas ordenanças que Deus traz aqui no início de Gênesis. E eu quero focar com vocês nas duas principais, que estão lá em Gênesis 2:15, que foi o texto que nós lemos. Quando Deus diz, o texto diz que Deus colocou o homem no jardim do Éden para cultivar e o guardar. Ok? Cultivar e guardar. Nós vamos aqui analisar essas duas expressões. Deus está repassando a Adão a sua responsabilidade sacerdotal. Ok? Então, a obrigação de Adão naquele local era cultivar e guardar aquele ambiente. Mas o que isso significa em termos práticos? O que isso significa? Eu quero analisar justamente isso com você hoje. Então, a expressão cultivar, a palavra que é traduzida por cultivar, é da mesma raiz da palavra culto, ok? Culto, cultura e cultivo vem da mesma raiz. Então, a palavra cultivar, ela era usada em dois contextos. O primeiro contexto era da agricultura, ok? E o segundo contexto era no contexto do templo, no contexto do tabernáculo, no contexto da adoração. Embora ela seja usada em dois contextos diferentes, o significado é o mesmo. Cultivar significa dedicação para que algo cresça. Dedicação para que algo cresça. É o trabalho. Deus chama o homem para trabalhar naquele ambiente. Para quê? Para fazer aquele ambiente crescer. Por que Deus quer que o homem cultive o jardim? Deus quer que o homem cultive o jardim para que o ambiente da presença
cresça. Se expanda. Deus quer que o homem trabalhe para que isso aconteça. Vocês estão comigo, gente? Deus quer que o homem trabalhe. Veja, e aqui é importante, só vamos abrir um outro parênteses aqui. É importante a gente desconstruir uma ideia errada que a gente tem de trabalho. Por quê? Porque tem muita gente que acha que o trabalho é consequência da queda. Sim ou não? Estou falando besteira. Tem gente que fala, quem nunca ouviu a seguinte expressão: quando eu chegar no, sei lá, quando eu chegar no céu eu vou pegar Adão, porque por causa dele eu preciso trabalhar. Hã? Só eu que ouvi? Ou a célebre frase do Seu Madruga: minha senhora, não existe trabalho ruim, o ruim é ter que trabalhar. Embora a gente usar um pouquinho de humor para lidar com isso, essas expressões, elas refletem uma ideia errada que a gente tem de trabalho. As pessoas acham que o trabalho é consequência da queda. E não é. O trabalho não é consequência da queda. Jesus diz assim: o meu Pai trabalha até agora e eu trabalho também. A consequência da queda não é o trabalho, a consequência da queda é a fadiga do trabalho. Então, a ação de cultivo, ou seja, a dedicação ao trabalho para que aquele ambiente se expandisse, na verdade, era o culto que Adão estava dedicando ao Senhor. Adão, trabalhe. Se dedique para que esse ambiente cresça. Ok? E guardar. Autoexplicativo, né? Mas, guardar remonta a ideia de um guardião, de um protetor. Guardar pode ser traduzido também como zelar, ou ter zelo por aquilo que Deus confiou a ele. Ele precisaria proteger aquele ambiente. Escute isso. Então ele tinha que trabalhar e proteger aquele ambiente. Trabalhar e proteger aquele ambiente. Trabalhar e proteger aquele ambiente. Por isso, cultivar e guardar são princípios que precisam caminhar juntos na nossa espiritualidade. Eles não são autoexcludentes. Eu preciso trabalhar, preciso me dedicar e eu preciso proteger. Nós somos sacerdotes da nova aliança. Precisamos trabalhar e nos dedicar para que a presença de Deus se expanda em nós e no contexto que nós estamos inseridos. E ao mesmo tempo devemos proteger ou zelar por aquilo que o Senhor tem confiado a nós. Trabalho sem zelo gera deteriorização daquilo que cresceu. E zelo sem trabalho não gera expansão, não gera crescimento saudável. De novo, por isso essas duas coisas precisam caminhar juntas. Isso é o equivalente no Novo Testamento de vigiar e orar. Orar é a dedicação para que algo cresça. Lembra do pastor Aldair falou isso para nós na reunião? Lembra, Thaís? Que oração é trabalho. Oração é a dedicação para que a presença de Deus cresça em nós, em nossas vidas, no contexto ao qual nós estamos inseridos. E vigiar é a postura que nós precisamos ter para proteger o que nós recebemos do Senhor. Por isso, de nada vale orar sem ter vigilância. E de nada vale você ter vigilância e não ter uma vida de oração. Precisamos ser como Neemias. Eu gosto demais do livro de Neemias. Lembra de Neemias? Obrigado, Gui.
Não me deixe sozinho aqui. Neemias, ele lidera um projeto incrível. O projeto da reconstrução dos muros de Jerusalém. Jerusalém está em frangalhos. Ele fica sabendo, ele é movido pelo Senhor. Ele vai lá para reconstruir os muros juntamente com uma equipe. E eles começam a trabalhar para que o muro fosse construído. E diz a Bíblia no capítulo 4 de Neemias, que ao mesmo tempo que eles trabalhavam, em uma mão eles tinham uma colher de pedreiro, e na outra mão eles tinham uma espada. Olha que loucura, mano. Uma colher de pedreiro em uma mão para edificar os muros, para erguer os muros, e em outra mão eles tinham uma espada. Por que uma espada? Porque tinham inimigos querendo fazer parar aquela obra. Então esses homens, eles trabalhavam para a edificação dos muros, eles estavam construindo, eles estavam edificando, e ao mesmo tempo estavam protegendo aquilo que eles estavam construindo. Trabalhar e proteger. Em termos práticos, o que Deus queria que o homem fizesse quando ele diz, cultive e guarde esse lugar? Deus queria que o homem vivesse com ele, desfrutasse da sua presença. Deus queria que o homem fizesse o ambiente do Éden se expandir. Deus queria que o homem estendesse as fronteiras do Éden. E para isso, ele precisava se dedicar e zelar para poder preservar aquele ambiente. Pergunta: preservar o ambiente do que se ainda não havia pecado? Preservar do que se ainda... Nós estamos no capítulo 2. Preservar do que se ainda não havia o pecado na história da humanidade? Ainda não havia pecado. Mas, preste atenção nisso. É por essa falta de zelo, pela falta de cuidado com aquilo que Deus tinha falado, que o pecado entra na história da humanidade. O pecado original, ele não começa necessariamente com um ato direto de rebelião. Ali é só consumação. Ele começa, na verdade, com a falta de zelo por aquilo que Deus disse, com a palavra do Senhor e com o próprio Deus. Por isso, a importância, irmãos, de sermos zelosos com aquilo que o Senhor tem nos dado. O salmista diz no Salmo 69, corta para mim, irmão. Corta para mim, a criança é assim mesmo. Vamos lá. O salmista diz no Salmo 69, possivelmente aqui é um sacerdote falando, ele diz assim: o zelo pela tua casa me consome. O zelo pela tua casa me consome. Imagina isso, irmão. A palavra hebraica que ele usa aqui para zelo é a palavra kaná. Escute, kaná. Que significa basicamente um ardor, um fogo, que queima dentro do salmista, que lhe faz não ser indiferente com aquilo que é importante para Deus. Vou repetir. O zelo que o salmista está falando aqui é um fogo que queima dentro dele, que lhe faz não ser indiferente com aquilo que importa para Deus, com aquilo que é importante para Deus. Esse fogo era o fogo que Adão precisava ter para proteger aquele ambiente. Esse fogo, esse zelo, é o zelo que os sacerdotes precisariam ter para manusear as coisas santas no tabernáculo. Este zelo, Jesus vai manifestar quando ele vê o templo sendo profanado. Você lembra desse episódio? Jesus, nos dias de Jesus havia uma cultura
terrível. Um esquema de corrupção terrível. Tinha se criado um sistema de corrupção no templo, entre os sacerdotes e os comerciantes. Preste atenção. Foi permitido que no pátio dos gentios fosse tomado conta por um bando de vendedores que vendiam animais para o sacrifício. O ofertante, ele vinha do outro lado do país, às vezes, 2, 3 dias andando a pé com o seu animal para o sacrifício. Às vezes ele lutou, ele fez de tudo para preservar aquele sacrifício para um dia específico, para apresentar no templo, apresentar diante do sacerdote. Aí sabe o que acontecia? No dia e na hora que ele ia apresentar a sua oferta, apresentar o seu voto, o sacerdote reprovava propositalmente o sacrifício e a oferta. Sabe o que acontecia? O homem não ia voltar para casa sem oferecer o seu sacrifício. O que ele tinha que fazer? Ele tinha que comprar daqueles que estavam vendendo. Daí ele ia lá, ele trocava o seu animal, ele pagava um reembolso absurdo, superfaturado, e o dinheiro ia para onde, meus irmãos? Uma parte do dinheiro ia para onde? Para o bolso do sacerdote. Quando Jesus viu isso acontecer, por isso, quando você lê o Evangelho e vê Jesus fazendo o que ele fez, não fique espantado. Aquilo se chama zelo. Ele vira tudo, ele bota todo mundo para correr. Ele expulsa, diz a Bíblia que ele expulsa os mercadores daquele lugar. Numa atitude enérgica. Parece que ele está sendo tomado por algo, né? Pelo um fogo. Que ele faz não ser indiferente com aquilo que é importante para Deus. Diz a Bíblia que na hora os discípulos lembraram, na hora desse salmo, o zelo pela tua casa me consome. Eles associaram a declaração do salmista com a atitude de Jesus. O zelo de Jesus não é o zelo, um sentimento humano, não é uma indignação humana, não é uma frustração humana. O que Jesus está manifestando aqui é o zelo do Senhor. É o zelo de Deus, é o zelo por aquilo que Deus tem zelo. Esse zelo, o primeiro Adão precisava ter manifestado lá no primeiro santuário. Ele deveria ter expulsado a velha serpente, como um verdadeiro guardião daquele lugar. Mas faltou o zelo do Senhor. Eu não sei você, irmãos, mas a palavra que a gente tem recebido do Senhor nos últimos dias é essa. Deus está chamando homens e mulheres que vão queimar pelo zelo do Senhor. Homens e mulheres que não serão indiferentes com aquilo que é importante para Deus. O primeiro Adão falhou na sua missão de expandir e proteger o santuário, porque faltou o zelo do Senhor. O homem não cuidou devidamente, permitiu que alguém externamente entrasse, acabasse com tudo. Você conhece a história, né? Eles comem do fruto da árvore, que Deus disse que não era para eles comer. O resultado, o pecado entrou na história. Eles foram expulsos do ambiente da presença. Mas é interessante, porque antes de serem expulsos, Deus faz uma promessa. Em Gênesis 3:15, aquilo que nós chamamos de proto-evangelho, a promessa é que da semente da mulher, o descendente da mulher, iria esmagar a cabeça da serpente. Sabe o que Deus está prometendo aqui? Deus está prometendo que viria alguém que iria fazer aquilo que o primeiro Adão precisava ter feito. Por isso, Adão falha como sacerdote.
caem da presença. Mas mesmo diante dessa falha, Deus não desiste da sua criação. Deus se mostra sempre benevolente, Deus se mostra sempre longânimo. Mas o homem desconectado do seu Criador, ele vai agora para longe da presença do Senhor. O homem agora, ele tem uma lacuna na sua alma. Ele tem um vazio existencial. Agora, o homem tenta preencher esse vazio com todos os tipos de coisas possíveis. Agora, o homem pega os elementos da criação e faz disso o seu próprio Deus. Agora, desconectado com Deus e com essa lacuna na sua alma, o homem adora as estrelas, o homem adora o sol, o homem adora a lua, o homem adora a chuva, o homem adora o fogo. Ele tenta preencher com tudo. Ele pega aquilo que Deus fez bom e transforma em algo para o seu bel prazer, para o seu deleite. Tudo isso para preencher a lacuna da alma humana. Mas essa lacuna, esse vazio existencial, ele jamais pode ser preenchido por coisas transitórias, como eu comecei a mensagem falando. Parafraseando Santo Agostinho, o homem tem um vazio no coração do tamanho de Deus. Ou seja, somente Deus, o homem está completo. Somente no Senhor o homem está completo. E Gênesis nos mostra essa realidade, nos pinta esse quadro. O homem caído, desconectado do seu Criador, com vazio existencial, ele se move para cada vez mais longe do seu Criador. E longe do seu Criador, o homem se torna corrupto, imoral, maligno, sanguinário. O homem se torna perverso a um nível jamais visto antes. A ponto de, em Gênesis 6, o texto dizer que Deus se entristeceu de ter feito o homem. Deus se entristeceu. O texto diz dessa forma. A coroa da criação de Deus. Deus se entristeceu. Mas o Senhor, Ele sempre mostrou a sua graça. Por isso que eu vejo algumas linhas teológicas assim, eu fico meio... O pessoal fala, nesse tempo Deus salvou pela lei. Sempre foi a graça de Deus, irmãos. Sempre foi graça. Sempre foi a graça de Deus. Então Deus separa um homem chamado Noé, a sua família. Deus decide resetar, limpar a terra. Deus manda o dilúvio, mas depois do dilúvio ainda a gente vê a maldade no coração do homem. Através dos filhos de Noé, você vê ainda a maldade presente. Até culminar no capítulo 11 de Gênesis. Capítulo 11 de Gênesis é o episódio da Torre de Babel. Interessante que um dos possíveis significados de Torre de Babel é porta de Deus. Portão de Deus. Basicamente, os construtores da torre construíram um empreendimento e eles querem acessar, presta atenção nisso, eles querem acessar um lugar. Eles querem chegar em um lugar. Eles querem acessar a divindade. Eles querem um atalho. Babel é uma demonstração da arrogância humana. É o homem querendo tomar a força. É o homem dizendo, nós vamos adentrar aí. Nós vamos adentrar, nós vamos acessar a divindade. Nós vamos chegar até Deus. Eles queriam chegar até Deus não pelo amor de Deus, pela graça de Deus, pela bondade de Deus. Não. Eles querem chegar até Deus para ter os seus nomes perpetrados na história. Perpetuados na história. Por isso, a Torre de Babel, ela é a personificação de toda falsa religião.
Lembrando que religião não é algo ruim. A gente já falou várias vezes isso aqui. Tiago fala sobre a verdadeira religião. Mas o que é a falsa religião? A falsa religião é a tentativa humana com os métodos, os mecanismos humanos para alcançar a divindade. É o homem na sua total arrogância construindo atalhos para chegar até Deus. A Torre de Babel é a antítese do Jardim do Éden. A Torre de Babel é a vontade humana para a realização humana. O Jardim do Éden é o anseio de Deus em ter comunhão com a sua criação. Deus frustra os planos dos construtores. Vocês estão comigo aí, gente? Amém? Falei que nós iríamos fazer uma jornada pelo enredo da salvação. Então, eu vou dar uma resumida aqui, mas eu preciso que vocês estejam comigo. Amém? Bom, seguindo a nossa jornada, então, e por ironia ou não, no próximo capítulo, depois da Torre de Babel, é o capítulo 12, que é o chamamento de Abraão. Engraçado que Deus fala assim, Abraão, eu vou fazer o teu nome conhecido. Qual que era o objetivo dos construtores da torre? Ter os seus nomes conhecidos. Parece que Deus está sendo até irônico aqui, né? Deus diz a Abraão o seguinte, que através da sua descendência, ou semente, ele abençoaria toda a terra. Em ti serão benditas todas as famílias da terra. Pergunta, essa promessa já se cumpriu? Quando a gente olha para a terra hoje, a gente vê todas as famílias sendo abençoadas? Vamos, gente, sim ou não? Não. Essa promessa ainda não se cumpriu. Mas ela vai se cumprir um dia. E nós esperamos por esse dia, amém? Bom, Deus escolhe Abraão e a sua família para revelar o seu plano. De Abraão gera Isaac, Deus reitera as promessas a Isaac. Isaac gera Jacó, Deus reitera as promessas a Jacó. E de Jacó surgem 12 filhos, que são as 12 tribos de Israel. Deus também reitera as promessas a cada um dos seus filhos. E aqui nós terminamos o livro de Gênesis. Bom, esses filhos de Jacó, eles vão para o Egito. Eles vão ficar cerca de 400 anos no Egito, e aí começa o livro de Êxodo. Interessante que os filhos de Israel, eles estavam tão submergidos na cultura e no contexto dos egípcios, que muitos deles já nem lembravam mais do Deus de Israel. Gente, passou mais de 400 anos. Eles nem lembravam mais do Deus de Abraão, do Deus de Isaac, do Deus de Jacó, de Noé, de Adão. Já nem lembravam mais. Por isso que, quando Deus efetua os seus sinais no Egito, não é só para Faraó, não é só para os egípcios. Deus está também se revelando para o seu povo. Deus está mostrando para o seu povo que Ele é o Deus de Abraão, de Isaac, de Jacó. Ele é o Criador do cosmos, o Criador dos céus e da terra. Toda a criação que os egípcios adoram, na verdade, fazem parte, está no controle das mãos do Senhor. Ele é o sustentador de todas as coisas. Então Deus levanta um homem chamado Moisés e com mãos fortes tira o povo da escravidão. Deus conduz eles pelo deserto. E lá no deserto, aqui nós chegamos, lá no deserto Deus manda Moisés construir um tabernáculo. Deus dá coordenadas, Deus dá as instruções. Olha o que diz Êxodo capítulo 25, verso 8. Faze-me também um santuário, um tabernáculo, para que eu possa habitar entre o meu povo. Então veja, é o ideal de Deus se repetindo. O ideal do Senhor, assim como era lá no Éden, onde Deus estava e passeava e habitava, agora Deus está propondo algo maior para os filhos de Israel. E o detalhe é que o tabernáculo, ele ficava no centro do acampamento.
Ou seja, toda a congregação ficava ao redor do tabernáculo. Veja, agora, irmãos, eles têm um tabernáculo, tem a presença de Deus. Mas tem um porém. Como esse povo pecador, falho, limitado, idólatra, iria conviver com a santa presença do Senhor? Eu não sei se você sabe, mas a santidade de Deus é algo extremamente perigoso. Lembra quando meu Deus. Lembra quando Moisés está lá no monte? Deus fala para ele assim, ó, que ninguém passe a limitação, porque quem passar vai morrer. Como que um povo tão pecador agora vai conviver com a santíssima presença de Deus? E o livro de Levítico, aí nós pulamos para o livro de Levítico agora. O livro de Levítico, que às vezes a gente embaça na hora que está lendo a Bíblia, né? Começa a ler lá Gênesis, Êxodo, chega em Levítico, dá aquela travada. Então, mas esse livro é maravilhoso. Aprenda a apreciar as Escrituras. Esse livro é maravilhoso quando você entende o enredo da salvação que eu estou falando aqui para você. Esse livro se torna maravilhoso. Sabe por quê? Porque em Levítico, Deus oferece 3 soluções para que o povo conviva com a santíssima presença de Deus. 3 soluções, 3 S's. Sacerdócio, santificação e sacrifício. Sacerdócio. Eles precisavam ter sacerdotes que iriam ministrar diante do Senhor, que iriam manter a funcionabilidade do culto. Eles precisavam de santificação. Uma vida de pureza em um contexto totalmente pecaminoso. Eles saem de um contexto pecaminoso e estão indo para um contexto pior, mais pecaminoso ainda. Eles precisavam andar agora conforme a lei do Senhor. Então eles precisavam de santificação, pureza. E terceiro, sacrifícios. Ofertas, eles precisavam trazer ofertas que demonstrava o seu arrependimento genuíno e a sua gratidão genuína ao Senhor. Isso precisava ser constantemente. Então tinha vários tipos de oferta alçada, holocausto, e isso você vai ler lá em Levítico, você vai ver o que eu estou falando. Eles precisavam constantemente trazer essas ofertas. Por isso que o texto de Levítico fala que o fogo arderá continuamente sobre o holocausto e jamais se apagará. Por quê? Porque o culto e a adoração e os sacrifícios precisavam ser constantes. Só que tem uma questão aqui. Apenas uma vez por ano, um homem adentrava no lugar chamado Santo dos Santos, na presença de Deus. Uma vez por ano. Esse homem era o sumo sacerdote. E esse sumo sacerdote, ele não poderia entrar de qualquer maneira para ter acesso à presença de Deus. Sabe o que ele fazia antes para entrar nesse dia especial? O dia especial para entrar na presença de Deus e ficar diante da face do Deus Santíssimo. Sabe o que ele precisava fazer? Então, no caso, colocar a sua mão na testa de um cordeiro inocente. Antes de entrar na santíssima presença de Deus, ele colocava a sua mão na testa de um cordeiro inocente. O cordeiro, ele ia ser imolado. Ou seja, morto. Para que então, um homem
representando todo o povo, entrasse na santíssima presença de Deus. Mas para isso, o cordeiro inocente precisaria morrer. Tudo isso apontava para algo maior que haveria de vir. O texto de Hebreus fala que tudo isso que é apontado aqui em Levítico, em Êxodo, são sombras daquilo que haveria de vir. É por isso que quando João Batista, ele está lá no Jordão, batizando. João Batista é o precursor do Messias, é um sacerdote / profeta, um homem da revelação. Ele está batizando, então de repente ele levanta a sua cabeça e ele vê Jesus vindo na sua direção. Ele dá um brado para que todos que ali estavam ouvissem. E o brado de João é: eis o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. João estava apontando para aquele que é o Cordeiro enviado pelo próprio Deus. João está apontando para aquele cujo sacrifício iria nos permitir adentrar diante da face do Deus bendito. Através do sangue do Cordeiro, hoje eu e você podemos contemplar a beleza do Deus bendito, adentrar na presença dele. Nós que somos pecadores, éramos pecadores, não tínhamos chance de nada, de sermos alguma coisa, mas ele olhou para nós, ele entrou na história para mudar a nossa história, e através do sangue dele, nós podemos achegar à sua presença. Jesus, esse é o ponto culminante da história da salvação. Porque mesmo com o fracasso de Adão em ser um sacerdote, mesmo com o fracasso de Israel em ser uma nação sacerdotal, Deus não desistiu do seu plano eterno. Deus não desistiu de nós. Mosaico, Deus não desistiu de nós. E para cumprir o seu plano eterno, Deus envia o Cordeiro. Deus envia o Filho. O novo Adão. Aquele que não falharia na sua missão sacerdotal. Enquanto Adão no Éden falhou em não zelar pela presença e desobedecer os mandamentos de Deus, enquanto Israel não obedeceu os mandamentos de Deus e não se tornou uma nação sacerdotal, levando as nações a conhecerem a Deus, Jesus entrou na história e obedeceu ao Pai para nos trazer a salvação. Agora, o próprio Deus entrou na história, tomando forma de gente. É por isso que João, lá no capítulo 1, versículo 14, diz que o Verbo se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade. E nós vimos a sua glória, glória como unigênito do Pai. A palavra que João usa aqui para habitou é uma palavra totalmente que não era usada naqueles dias. É traduzida por habitou para ficar mais fácil para nós. Mas a palavra que é usada aqui, eu vou resumir, é tabernaculou. Então, a melhor tradução, assim, uma tradução bem fiel, seria o seguinte: o Verbo se fez carne e tabernaculou entre nós. Tabernaculou entre nós. O que isso significa? Significa que, da mesma forma como o Senhor desceu e habitou no Éden, da mesma forma com que o Senhor desceu e habitou no meio do acampamento dos israelitas,
Da mesma forma com que Deus desceu na tenda de Davi, da mesma forma com que Deus desceu e habitou no templo, agora Deus está em Cristo, no meio do seu povo, armando tendas. Ah, Senhor. Jesus inaugurou uma nova dimensão do santuário. Ele mesmo se tornou o templo. Você lembra quando alguém fala para Jesus sobre o templo, e ele fala assim: derrubem esse templo, e eu edificarei, eu reerguerei ele em 3 dias. Daí ninguém entendeu o que ele estava falando. Ninguém entendeu. Os discípulos foram entender depois da ressurreição de Jesus. Lembra desse texto? Que ele estava falando sobre o seu corpo, sobre si mesmo. Então, agora Jesus é o templo. Jesus cumpre a sua missão, morre, ressuscita como primogênito dentre os mortos, inaugura aquilo que nós chamamos de nova criação. Agora, na nova criação, o problema do pecado foi resolvido. Amém, irmãos? O problema do pecado foi resolvido. A dívida foi paga. Agora nós não precisamos mais de sangue de bode, de ovelha, de cordeiro. A Bíblia diz que o véu foi rasgado. O véu separava o lugar santo do lugar santíssimo. Agora a gente pode se chegar à presença santa de Deus sem morrer, através do sangue do cordeiro. E não somente isso, mas na nova criação, todos os que creem nele se tornam agora templos e morada do Espírito. Nós se tornamos agora, através de Cristo, morada, tabernáculo, santuário do Espírito Santo. Olha o que Paulo fala em 1 Coríntios capítulo 3, versículo 16. Vocês não sabem que são o santuário de Deus e que o Espírito de Deus habita em vocês? Assim, através de Jesus, todos os que creem são agora habitados por Deus, tornam-se parte do templo espiritual que Ele está construindo. Qual é o templo que Deus está construindo? Como que se chama o templo que Deus está construindo? Igreja. A igreja é o povo marcado pela presença. Cada um de nós é uma parte do grande edifício do Senhor, que um dia encherá toda a terra. Por isso, irmãos, a importância de nós, eu já vou orar, mas por isso a importância de nós pregarmos o Evangelho. Cada um que se converte, cada um que se rende ao senhorio de Cristo, se torna um pequeno templo, um pequeno santuário, que se junta a outros, e se junta a outros, e formam um grande edifício. Quando a igreja avança em missões, ela está cumprindo o seu papel sacerdotal, que é fazer o ambiente da presença expandir. Finalmente, essa história da redenção, ela terá sua consumação, como eu disse, no fim dos tempos. O Senhor, Ele realizará o seu propósito eterno. No tempo do fim, a vontade do Senhor prevalecerá. Por isso, Jesus ora. A gente olha para a oração do Pai Nosso muitas vezes de uma forma diferente, mas Jesus ora em relação à vontade eterna de Deus. Ele diz assim: Pai nosso que estás no céu, santo é o teu nome. Venha o teu reino. Venha o teu reino. Faça-se a tua vontade. Pergunta: qual é a vontade de Deus?
Qual é a vontade de Deus, Mosaico? Habitar no meio do seu povo. Habitar para sempre com o seu povo. Faça a tua vontade. Jesus ora por isso. Assim na terra, como é no céu. Jesus está orando por isso. É o Cordeiro clamando ao Pai para que o Pai execute a sua vontade. E o livro de Apocalipse descreve o plano eterno de Deus se cumprindo na história. A nova Jerusalém descendo do céu. A nova Jerusalém descendo e enchendo toda a terra. Toda a terra se tornando um grande Éden. Apocalipse 21, olha o que diz. Apocalipse 21, versículo 3. Então ouvi uma voz forte que vinha do trono e dizia, escute, eis o tabernáculo de Deus com os seres humanos. Deus habitará com eles. Eles serão o povo de Deus. E Deus mesmo estará com eles. E Ele será o Deus deles. É a vontade de Yahweh se cumprindo. É Deus morando com o seu povo para sempre. Sabe como termina o livro do Apocalipse? Uma das últimas expressões do livro do Apocalipse. Uma das últimas expressões do Apocalipse é: e o Espírito e a noiva dizem, vem. Antes do plano eterno de Deus se concretizar, haverá um povo sobre a face da terra, que estará clamando dia e noite, noite e dia, para que o noivo venha, para que Deus cumpra a sua vontade, para que Deus realize a sua vontade. Aqueles que foram marcados pela presença, fazem parte do povo que clama pelo noivo de maneira apaixonada. E o Espírito e a noiva dizem, vem.